Existe um código oculto na estrutura da sua realidade. Um padrão invisível que determina tudo que você vê, toca e experimenta. E neste exato momento, enquanto essas palavras alcançam sua consciência, você está prestes a descobrir algo que apenas 3 em cada 100 pessoas conseguirão compreender verdadeiramente. Os outros 97 continuarão vivendo dentro da matriz de suas próprias limitações, sem nunca perceberem que as paredes ao seu redor são construídas por suas próprias crenças. Você já parou para questionar por que certas pessoas parecem atrair oportunidades sem esforço, enquanto outras lutam anos por migalhas? Por que alguns indivíduos transformam suas vidas da noite para o dia, enquanto a maioria permanece presa nos mesmos ciclos repetitivos? A resposta não está no esforço, não está na inteligência, não está sequer na sorte. A resposta está em algo muito mais profundo, algo que opera no nível invisível da existência, onde pensamento se torna matéria e consciência molda destino. Mas antes de revelar esse segredo, preciso que você entenda algo fundamental. Você não chegou até este momento por acaso. Não é coincidência que esteja aqui agora, absorvendo esta informação. Existe uma razão pela qual essas palavras ressoam dentro de você, de uma forma diferente. Uma razão pela qual algo em seu interior reconhece a verdade do que está sendo dito, mesmo que sua mente racional tente categorizar e arquivar como mais um conteúdo qualquer. A verdade é que você faz parte de uma minoria, uma pequena fração da humanidade que está começando a despertar para uma realidade muito mais ampla do que foi ensinada a perceber. Enquanto a maioria vive no modo automático, reagindo aos eventos da vida como se fossem vítimas de circunstâncias além de seu controle, você está começando a sentir que há algo mais, algo maior, algo que transforma completamente as regras do jogo. Vamos começar com uma pergunta que pode parecer simples, mas que carrega em si um mistério profundo. O que é a realidade? Não a resposta superficial que aprendeu na escola, não a definição que a sociedade aceita sem questionar. O que realmente é esse campo de experiência que você chama de sua vida? É algo sólido e fixo, como parece ser? Ou é algo muito mais fluido, muito mais responsivo, muito mais maleável do que ousou imaginar? A física quântica já provou algo revolucionário. No nível mais fundamental da existência, as partículas não possuem uma posição definida até serem observadas. Elas existem em um estado de possibilidade pura, uma nuvem de potenciais simultâneos, até que a consciência de um observador entre em cena. Nesse momento, a função de onda colapsa e uma possibilidade específica se materializa em realidade concreta. Pense no que isso significa. Pense profundamente. Isso não é filosofia abstrata. É ciência comprovada. A consciência afeta a matéria. Sua observação influencia o resultado. Você não é um espectador passivo em um universo mecânico. Você é um participante ativo na criação contínua de sua experiência. Cada momento é um ato de escolha quântica, onde infinitas possibilidades colapsam em uma realidade específica baseada na qualidade de sua atenção. Mas aqui está o problema. Aqui está onde 97% das pessoas ficam presas. Elas ouvem essa informação e pensam que entenderam. Acreditam que compreender intelectualmente é suficiente. Elas assistem vídeos sobre manifestação, leem livros sobre a lei da atração, estudam física quântica e pensamento positivo. E então se perguntam por que nada muda. Por que suas vidas continuam as mesmas? Por que o conhecimento não se transforma em transformação? A razão é devastadoramente simples. Informação não é transformação. Saber sobre algo não é o mesmo que incorporar esse conhecimento em cada célula do seu ser. Você pode entender perfeitamente como funciona um piano, mas isso não significa que consegue tocar uma sinfonia. Você pode estudar natação por anos, mas até entrar na água e sentir seu corpo se movendo através da resistência líquida, o conhecimento permanece teórico, distante, inútil. E é exatamente isso que acontece com a maioria das pessoas quando descobrem que a consciência cria a realidade. Elas tratam isso como informação para acumular, não como verdade para viver. Continuam operando a partir dos mesmos padrões mentais antigos. Continuam reagindo às situações da mesma forma habitual. Continuam identificadas com a mesma versão limitada de si mesmas. E então se surpreendem quando nada muda. Mas você está aqui porque algo em você reconhece que há um próximo nível, uma camada mais profunda, um salto que precisa ser dado. E esse salto não acontece através de mais conhecimento. Acontece através de algo completamente diferente. Algo que a maioria das pessoas nunca descobrirá porque estão ocupadas demais buscando respostas fora de si mesmas. Deixe-me revelar algo que mudará completamente como você vê sua jornada. A versão de você que vive a vida que deseja, que experimenta a abundância que busca,
que habita a realidade pela qual está trabalhando, essa versão já existe. Não como um potencial futuro, não como uma possibilidade distante, mas como uma frequência presente, uma dimensão atual de experiência que está disponível para você acessar neste exato momento. Pense nisso como sintonizar uma estação de rádio. A transmissão já está acontecendo, a música já está tocando, o sinal está forte e claro. Mas você não consegue ouvi-lo porque seu receptor interno está ajustado na frequência errada. Não é que a realidade que deseja não existe, é que você ainda não se tornou a antena capaz de captá-la. E aqui está a parte que poucos entendem. Você não se torna essa antena através de ação externa, não através de fazer mais coisas, de trabalhar mais duro, de tentar mais intensamente. Você se torna essa antena através de uma mudança interna fundamental, uma reconfiguração de seu estado de ser. Uma transformação na qualidade de sua consciência momento a momento. A cada segundo de sua existência, você está transmitindo um sinal, uma assinatura energética composta de seus pensamentos dominantes, suas emoções habituais, suas crenças inconscientes sobre o que é possível para você. E o universo, esse campo inteligente de consciência que permeia tudo, está constantemente respondendo a esse sinal. Está organizando circunstâncias, encontros, eventos e experiências que combinam perfeitamente com a frequência que você está transmitindo. Isso significa algo profundo. Isso significa que você não atrai o que quer. Você atrai o que você é, não manifesta seus desejos conscientes. Manifesta seu estado de ser predominante. Não cria a partir de suas esperanças e sonhos. Cria a partir de sua identidade fundamental. Dessa sensação profunda de quem você acredita ser e o que acredita merecer. A maioria das pessoas está operando a partir de uma identidade construída pelo passado. Elas se definem pelas experiências que tiveram, pelos fracassos que encontraram, pelas limitações que experimentaram. E então se perguntam por que o futuro continua parecendo com o passado. Por que os mesmos padrões se repetem? Por que as mesmas dificuldades surgem com roupagens diferentes? Mas você não é seu passado. Você não é definido pelas escolhas que fez quando tinha menos consciência. Você não é limitado pelas experiências que teve quando operava a partir de uma compreensão menor da realidade. A cada momento, você tem a oportunidade de escolher uma nova identidade, uma nova frequência, uma nova forma de ser. E essa escolha não acontece através do pensamento positivo superficial. Não através de afirmações vazias repetidas mecanicamente. Não através de visualizações desconectadas da emoção. Essa escolha ela acontece em um nível muito mais profundo, no nível do sentimento, no nível da convicção, no nível de uma certeza visceral que não precisa de evidência externa para se sustentar. Pense em alguém que você admira, alguém que vive de uma forma que você aspira. Observe não apenas o que essa pessoa faz, mas como ela é. Observe a qualidade de sua presença, a natureza de sua energia, a forma como se move pelo mundo. Você notará algo interessante. Essa pessoa não está tentando criar sua realidade. Ela está sendo alguém para quem essa realidade é natural. Ela não está esforçando-se para manifestar resultados. Ela está incorporando um estado de ser do qual esses resultados emergem inevitavelmente. Essa é a diferença fundamental entre aqueles que transformam suas vidas e aqueles que apenas sonham com transformação. Os transformadores entendem que mudança externa segue mudança interna, não o contrário. Eles não esperam que as circunstâncias melhorem para se sentirem diferentes. Eles escolhem sentir-se diferentes agora, e observam as circunstâncias se reorganizarem em resposta. Mas aqui está onde a maioria tropeça. Aqui está o obstáculo que apenas 3% conseguem superar. Para mudar seu estado de ser fundamental, você precisa estar disposto a deixar ir quem pensa que é. Precisa estar disposto a liberar a identidade familiar que carregou por anos, mesmo que essa identidade seja dolorosa, porque há uma segurança estranha na familiaridade. Há um conforto perverso em permanecer o mesmo, mesmo quando o mesmo significa sofrimento. Seu ego não quer que você mude. Ele foi projetado para mantê-lo seguro, e seguro significa previsível, significa conhecido, significa o mesmo de sempre. Então, quando você tenta operar a partir de uma nova frequência, quando tenta incorporar uma nova versão de si mesmo, seu ego entra em modo de sobrevivência. Ele gera medo, dúvida, resistência. Ele cria razões pelas quais você não pode mudar, não deve mudar, não conseguirá mudar. E a maioria das pessoas cede. Elas escutam essa voz interna que diz que é tarde demais, muito difícil, muito arriscado. Elas acreditam na narrativa de suas limitações. Elas se convencem de que a transformação é para outras pessoas, não para elas. E assim permanecem presas na mesma realidade, ano após ano,
década após década, até o dia em que percebem que a vida passou e nada mudou. Mas você não precisa ser parte dessa maioria. Você pode fazer uma escolha diferente. Neste momento. Agora. Independentemente do que aconteceu no passado. Independentemente de quantas vezes tentou e falhou antes. Independentemente de quão impossível a mudança possa parecer a partir de onde está agora. Porque aqui está um segredo que muda tudo. A transformação não é gradual. Não é um processo lento de melhoria incremental. A verdadeira transformação é quântica. É instantânea. É um salto de uma dimensão de experiência para outra. E esse salto acontece no momento em que você genuinamente incorpora uma nova frequência, quando algo dentro de você muda tão completamente que você literalmente não pode mais operar da mesma forma antiga. Pense em um momento de sua vida em que algo mudou instantaneamente. Talvez um momento de perda profunda que transformou suas prioridades de uma hora para outra. Talvez um momento de amor que reorganizou todo o seu mundo interior. Talvez um momento de insight tão poderoso que você não conseguiu mais ver a realidade da mesma forma. Esses são exemplos de saltos quânticos. Momentos em que você deixou de ser uma pessoa e se tornou outra. E a boa notícia é que você não precisa esperar que a vida force esses momentos sobre você, através de trauma ou crise. Você pode escolhê-los conscientemente. Pode criar seus próprios pontos de inflexão. Pode projetar seus próprios momentos de transformação através da decisão deliberada de operar a partir de um novo nível de consciência. Mas isso requer coragem. A coragem de liberar o familiar. A coragem de entrar no desconhecido. A coragem de permanecer comprometido com sua nova frequência mesmo quando nenhuma evidência externa a valida ainda. Porque há sempre um período de vazio entre deixar ir o velho e o novo se materializar completamente. Um espaço onde você não é mais quem era, mas ainda não vê completamente quem está se tornando. A maioria das pessoas não consegue tolerar esse vazio. Elas precisam de confirmação imediata. Querem ver resultados antes de comprometer-se totalmente. Exigem garantias antes de arriscar. E então nunca fazem o salto. Permanecem no limiar, oscilando entre o velho e o novo, nunca completamente deixando ir um ou abraçando o outro. E nesse estado de ambivalência, nada pode mudar. Mas os 3%, aqueles que realmente transformam suas vidas, eles entendem que o compromisso precisa vir primeiro. A evidência vem depois. Você não pode esperar que o espelho sorria antes de sorrir para ele. Você não pode esperar que o fogo queime antes de acendê-lo. Você não pode esperar que a realidade mude antes de mudar a consciência que está criando essa realidade. Então, deixe-me fazer uma pergunta que revelará onde você realmente está. Se você soubesse com certeza absoluta que poderia criar qualquer realidade que desejasse, que não há limites reais além dos que você acredita, que o universo está constantemente organizando-se para entregar-lhe experiências que correspondem à sua frequência, como você seria diferente agora? Como se sentiria? Como se moveria pelo mundo? Que escolhas faria? Que medos liberaria? Que possibilidades abraçaria? Essa versão de você, essa consciência, esse estado de ser, não é algo que você precisa se tornar no futuro. É algo que você pode escolher incorporar agora, neste momento. Independentemente de suas circunstâncias externas, independentemente de quantas evidências sua vida atual oferece de que você é limitado. Porque essas circunstâncias, essas evidências, são apenas reflexos de frequências passadas. São manifestações de quem você estava sendo antes de saber o que sabe agora. E aqui está a beleza disso. Aqui está a magia da física quântica aplicada à vida humana. No momento em que você muda sua frequência interna, no momento em que incorpora genuinamente um novo estado de ser, você não precisa esperar anos ou décadas para que sua realidade externa se atualize. O campo quântico responde instantaneamente. A reorganização começa imediatamente. As sincronicidades começam a surgir. As oportunidades começam a aparecer. As pessoas certas começam a cruzar seu caminho. Não porque você está manifestando através de técnicas ou truques, mas porque você parou de interferir com o fluxo natural da consciência criando experiência. Você se alinhou com o padrão de inteligência que sempre esteve organizando tudo. Você se tornou cooperativo com as forças evolutivas do universo, em vez de resistente a elas. Mas essa cooperação requer algo que poucos estão dispostos a dar. Requer entrega. E não estou falando de entrega passiva, de desistir de seus sonhos, ou de se resignar à mediocridade. Estou falando de entrega inteligente, de liberar a necessidade de controlar exatamente como as coisas acontecem, enquanto permanece absolutamente comprometido com a frequência do que deseja experimentar. Veja, seu ego tem uma imagem muito específica de como sua vida deveria se desenrolar. Tem um plano detalhado de como seus objetivos devem ser alcançados.
Tenho expectativas rígidas sobre a forma que o sucesso deve tomar. E quando a realidade não coopera com esse plano, quando as coisas se desenrolam diferentemente do esperado, o ego interpreta isso como fracasso, como evidência de que algo está errado. Mas e se nada estivesse errado? E se o universo estivesse constantemente orquestrando caminhos mais eficientes, mais elegantes, mais satisfatórios para você do que qualquer coisa que sua perspectiva limitada poderia imaginar? E se cada aparente desvio fosse na verdade um atalho? E se cada aparente atraso fosse na verdade preparação? E se cada porta fechada estivesse protegendo você de um caminho que teria sido muito mais difícil? Quando você começa a operar a partir dessa perspectiva, quando aprende a confiar no tempo da consciência em vez de insistir no tempo do ego, algo milagroso acontece. Você para de lutar contra a vida e começa a dançar com ela. Para de tentar forçar resultados e começa a permitir que eles surjam naturalmente. Para de se esgotar em esforço e começa a experimentar fluxo. E no fluxo, tudo muda. No fluxo, a ação se torna sem esforço. No fluxo, as escolhas se tornam óbvias. No fluxo, você não está mais tentando descobrir o que fazer. Você simplesmente sabe. Não através do pensamento, mas através de uma orientação interna que é mais confiável do que qualquer análise mental. Essa orientação sempre esteve disponível para você, mas foi abafada pelo barulho de sua mente, pelas exigências de seu ego, pela agitação constante de tentar fazer as coisas acontecerem através da força. No momento em que você se acalma, no momento em que cria espaço interno, no momento em que para de empurrar tão forte, essa orientação se torna clara. E então você percebe algo surpreendente. Você não está sozinho nesta jornada. Nunca esteve. Há uma inteligência vastamente superior à sua mente individual, que está constantemente apoiando sua evolução, orquestrando sincronicidades, criando conexões, abrindo portas. Mas essa inteligência não pode trabalhar através de você quando está travado em controle, quando está rígido em suas expectativas, quando está desesperado em seus esforços. Ela só pode operar quando você se abre, quando você se entrega, quando você confia o suficiente para deixar ir a necessidade de saber exatamente como tudo vai acontecer e simplesmente permite que aconteça. Agora, deixe-me compartilhar algo que separará você definitivamente dos 97%. Algo que, se você realmente compreender e aplicar, transformará sua experiência de ser humano tão profundamente que você mal reconhecerá sua vida daqui a alguns meses. Tudo que você experimenta, absolutamente tudo, é informação. Cada emoção que surge, cada pensamento que passa, cada circunstância que aparece, cada pessoa que cruza seu caminho, é um feedback sobre a frequência que você está transmitindo. É um espelho mostrando a você o estado de consciência do qual está operando. Mas a maioria das pessoas não usa essa informação de forma inteligente. Quando algo desagradável acontece, elas reagem. Quando algo desafiador surge, elas resistem. Quando algo indesejado aparece, elas lutam contra isso. E nesse processo de reação, resistência e luta, elas reforçam exatamente a frequência que criou a experiência indesejada em primeiro lugar. É um ciclo vicioso. Você experimenta algo negativo, reage negativamente, fortalece a frequência negativa, atrai mais experiências negativas, e repete, e repete, e repete, até que algo em você diz chega. Até que você percebe que precisa haver outra forma. Uma forma que não envolva estar perpetuamente em guerra com a realidade. E a outra forma. Uma forma que transforma cada experiência, não importa quão desafiadora, em uma oportunidade para a evolução. Uma forma que usa cada momento, não importa quão difícil, como combustível para seu crescimento. Uma forma que vê cada obstáculo, não como punição, mas como convite para se alinhar mais profundamente com quem você realmente é. Essa forma começa com uma mudança fundamental de perspectiva. Em vez de perguntar por que isso está acontecendo comigo, você começa a perguntar o que isso está me mostrando. Em vez de resistir ao que surge, você se torna curioso sobre isso. Em vez de julgar suas experiências como boas ou más, certas ou erradas, você começa a vê-las como neutras, como informações que podem ser usadas para seu benefício. E quando você faz essa mudança, quando para de brigar com a realidade e começa a trabalhar com ela, tudo se torna seu professor. Cada frustração revela um apego que precisa ser liberado. Cada medo expõe uma crença que precisa ser examinada. Cada dificuldade aponta para um padrão que precisa ser transformado. Você para de ser vítima de suas circunstâncias e se torna criador consciente de sua experiência. Não no sentido ingênuo de que pode controlar tudo o que acontece, mas no sentido profundo de que pode escolher como responder a tudo o que acontece.
E nessa escolha de resposta está todo o seu poder. Porque a realidade não é determinada pelo que acontece com você. É determinada pelo que você faz com o que acontece. Duas pessoas podem experimentar exatamente o mesmo evento e criar realidades completamente diferentes a partir dele, baseadas unicamente em como interpretam, processam e respondem a esse evento. Uma pessoa perde um emprego e vê isso como desastre, como evidência de que é incompetente, como razão para desistir. Outra pessoa perde o mesmo emprego e vê isso como liberação, como oportunidade para seguir uma direção mais autêntica, como catalisador para a mudança necessária. Mesma circunstância externa, realidades internas totalmente diferentes. E essas realidades internas criarão experiências externas totalmente diferentes nos meses seguintes. Então, a pergunta não é o que está acontecendo em sua vida. A pergunta é: como você está se relacionando com o que está acontecendo? Está vendo através de lentes de limitação ou possibilidade? Está operando a partir de medo ou confiança? Está transmitindo a frequência de resistência ou aceitação? E aqui está algo crucial. Aceitação não significa resignação. Não significa que você goste do que está acontecendo ou que não vá trabalhar para mudá-lo. Aceitação significa que você para de gastar energia negando, resistindo ou lutando contra o que é. Você reconhece a realidade como ela é neste momento. E a partir desse reconhecimento claro, você pode agir de forma muito mais eficaz. Porque quando está em resistência, quando está negando o que é, você não pode ver claramente. Sua percepção está distorcida pelo seu desejo de que as coisas sejam diferentes. Suas ações são contaminadas pela sua frustração com o que é. Sua energia está drenada pela sua luta interna contra a realidade. Mas quando você aceita o que é, quando para de brigar com o momento presente, uma clareza surge. Uma paz se estabelece. E dessa paz, dessa clareza, ações muito mais eficazes podem fluir. Não ações desesperadas. Não ações reativas. Mas ações alinhadas, inteligentes, poderosas. Isso é o que significa operar a partir da consciência em vez da reação. É responder à vida conscientemente em vez de reagir automaticamente. É escolher sua frequência deliberadamente em vez de ser sequestrado pelas circunstâncias. E a beleza é que quanto mais você pratica isso, quanto mais você escolhe conscientemente sua resposta momento a momento, mais natural isso se torna. Você constrói novos circuitos neurais. Estabelece novos padrões. Cria uma nova forma padrão de ser no mundo. E, eventualmente, você chega até um ponto onde operar a partir da consciência não é mais algo que você tem que lembrar de fazer. É simplesmente quem você é. Tornou-se sua natureza. Sua resposta automática. Seu estado padrão. Nesse ponto, você se juntou aos 3%. Você transcendeu a reatividade inconsciente que governa a maioria da humanidade. Você se tornou alguém que cria conscientemente sua experiência, em vez de ser criado por suas circunstâncias. Mas deixe-me ser absolutamente claro sobre algo. Esse caminho não é fácil, não é confortável. Não é para os fracos de coração ou para aqueles que buscam atalhos e soluções rápidas. Esse é um caminho de compromisso profundo, de prática, consistente, de disposição para enfrentar tudo em você que está alinhado com limitação. Você terá que confrontar seus medos mais profundos, terá que questionar suas crenças mais fundamentais, terá que liberar identidades que carregou por toda a sua vida. Haverá momentos de dúvida tão intensos que você vai querer desistir e voltar para o familiar, mesmo que o familiar seja doloroso. Mas se você persistir, se você continuar escolhendo consciência em vez de reação momento após momento, dia após dia, algo extraordinário acontece. Você começa a experimentar uma liberdade que a maioria das pessoas nunca conhecerá. Uma paz que não depende de circunstâncias externas. Uma alegria que surge de dentro em vez de ser provocada por eventos externos. Você descobre que é muito mais poderoso do que pensava, muito mais resiliente do que imaginava, muito mais capaz do que foi ensinado a acreditar. E nessa descoberta está a chave para tudo. Porque quando você sabe quem realmente é, quando reconhece a verdadeira natureza de sua consciência, as limitações que definiam sua vida simplesmente desaparecem. Não porque você as conquistou através de luta, mas porque você percebeu que nunca foram reais em primeiro lugar. Eram apenas crenças, apenas histórias, apenas padrões de pensamento que você aceitou como verdade sem questionar.
E a partir desse reconhecimento, você pode começar a escrever novas histórias, adotar novas crenças, estabelecer novos padrões. Você se torna o autor de sua experiência, em vez do personagem preso em uma narrativa que não escolheu. Esta é a revolução da consciência. Este é o despertar que está acontecendo em uma pequena fração da humanidade, enquanto a maioria continua dormindo em suas ilusões de limitação. E você, neste momento, tem a oportunidade de escolher qual grupo vai se juntar. Vai continuar sendo parte dos 97% que consomem informação, mas nunca a transformam em transformação? Que entendem conceitos, mas nunca os incorporam? Que sonham com mudança, mas nunca se comprometem com a prática diária que torna a mudança inevitável? Ou vai se juntar aos 3% que decidem que basta? Que dizem não mais ao piloto automático da inconsciência? Que escolhem acordar para seu verdadeiro poder e viver a partir dessa consciência expandida todos os dias, em cada escolha, em cada momento? A escolha é sua, sempre foi, sempre será. Porque ninguém pode fazer esse trabalho por você. Ninguém pode evoluir sua consciência por você. Ninguém pode transformar sua vida se você não estiver disposto a transformar a si mesmo. Mas se você escolher o caminho da consciência, se decidir comprometer-se totalmente com sua evolução, se estiver disposto a fazer o que for necessário para se tornar a versão mais elevada de si mesmo, saiba que você não está sozinho. Há um campo de consciência que apoia todos aqueles que escolhem acordar. Há uma inteligência que conspira a favor de todos aqueles que escolhem evoluir. E há uma comunidade crescente de pessoas que estão fazendo essa mesma jornada, que estão enfrentando os mesmos desafios, que estão experimentando as mesmas revelações. E juntos, estamos criando uma nova possibilidade para a humanidade. Uma possibilidade onde mais pessoas vivem conscientemente em vez de reativamente. Onde mais pessoas criam deliberadamente em vez de simplesmente reagir. Onde mais pessoas experimentam liberdade, paz e alegria como seu estado natural. Então, se você sente que este momento carrega mais do que coincidência, se algo dentro de você reconhece a verdade do que foi compartilhado aqui, faça algo agora. Não deixe essa energia se dissipar. Não permita que esse impulso de transformação seja enterrado pelo retorno à rotina inconsciente. Deixe sua marca neste momento. Coloque nos comentários simplesmente: eu escolho a consciência. Porque ao declarar isso publicamente, você está ancorando essa escolha. Está tornando-a real. Está dizendo ao universo que você está comprometido. E se você quer continuar conectado a essa frequência de possibilidade, se deseja mais conteúdo que desafia as limitações e revela como a realidade realmente funciona, inscreva-se no Portal Quântico. Mas não se inscreva apenas para consumir. Inscreva-se porque está pronto para transformar. Porque está comprometido com sua evolução. Porque decidiu que não vai mais viver no piloto automático. Ative as notificações porque cada novo conteúdo será outra chave para desbloquear os padrões que mantêm a maioria das pessoas presas. E dê um like se esta mensagem ressoou com algo profundo dentro de você. Não por mim, mas como um voto para você mesmo de que está escolhendo acordar. Lembre-se, a transformação não acontece quando você termina de assistir este vídeo. A transformação acontece no momento em que você escolhe incorporar essa consciência em sua vida. Quando você sai daqui e faz escolhas diferentes. Quando você enfrenta desafios e responde conscientemente em vez de reativamente. Quando você vive cada momento como uma oportunidade para se alinhar com quem você realmente é. Os 3% não são definidos por talento especial ou circunstâncias privilegiadas. São definidos por uma escolha. A escolha de viver conscientemente. E essa escolha está disponível para você agora. Sempre esteve. Sempre estará. A questão é, você vai escolhê-la?